momento, amada igreja, com a paz do Senhor, nessa noite, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Pode abaixar um pouquinho mais, né, Pedro? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Continuamos na luta, né, com o microfone. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te agradecemos, bendizemos e louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Queremos apresentar aqui as nossas vidas nas Suas mãos e queremos apresentar aqui mais esse estudo bíblico nas mãos do Senhor, para que seja feito de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E que todo impedimento venha caindo por terra, meu Pai, todo empecilho. Senhor, venha aqui ungindo esses microfones, venha ungindo esses aparelhos, meu Pai, ungindo aqui a nossa garganta também, ungindo a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa, meu Pai, em nome de Jesus, entender a Tua Palavra e receber nos nossos corações a Tua Palavra que cura, que liberta e que transforma. Abençoe cada vida que se faz presente aqui nessa noite, as vidas que ainda estão a caminho, meu Deus, que porventura estão a caminho, que o Senhor possa guardar, trazer em paz e segurança. As vidas que não vieram hoje, que possam vir no próximo estudo bíblico, meu Deus, repreenda todo impedimento, meu Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. E as vidas que vão ser alcançadas também futuramente pela internet, que o Senhor possa estar abençoando também, meu Pai, abrindo o entendimento de cada um, e desde já seja feito de acordo com a Tua vontade. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, na lição número... Quem lembra? 4. Lição número 4, meus irmãos. Vamos abrir aí. Esse trimestre nós estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nós já estamos na lição número 4 e passa rápido. Vamos então abrir na lição número 4 aí todos, em nome de Jesus. Lição número 4 vai falar a estrutura da Bíblia. Então hoje nós vamos aprender sobre a estrutura da Bíblia, irmãos. Vamos aprender sobre os livros, né? Como é feita a organização da Bíblia Sagrada, essa Bíblia que nós temos hoje, e como era feita também a organização das Escrituras antigas, né? Do Antigo Testamento também. Vamos lá, vamos aprender também como era a organização dos escritos, né, no tempo ali dos judeus, irmãos, dos escritos judaicos também. Vamos lá, a estrutura da Bíblia, textuário, os irmãos acompanhem comigo, que diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Nós já lemos esse versículo várias vezes, né? É Lucas 24, versículo 44. Então veja, né? Jesus dividiu aqui nesses três, ó. Lei de Moisés, profetas e salmos. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros, irmãos. Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Lucas 24, versículo 44 ao 49. O Pedro vai estar colocando e todos nós vamos acompanhar a leitura aqui nas nossas revistas em nome de Jesus. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, uma coisa aqui forte, né? Jesus, ele estava ali com os discípulos, depois que ele morreu, ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e ele falou ali para os discípulos, né?
Sabe essas coisas todas aí que vocês liam antes, nos Salmos, nos Profetas, essas coisas que vocês liam aí no Antigo Testamento, né, nas Escrituras Antigas, todas essas coisas que vocês liam aí estavam falando de mim. Já pensou o que é isso, irmãos? Presencialmente Jesus aparecer para os discípulos, a gente se coloca no lugar dos discípulos, né? Já pensou se Jesus aparecesse para nós? Sabe tudo isso aí que vocês liam antes? Tudo isso aí estava falando de mim. Imagine, né? Como ficou os discípulos ali surpresos, porque eles realmente esperavam o Messias, eles criam nas Escrituras, respeitavam muito as Escrituras, e ali o próprio Jesus apareceu falando isso. Então é algo forte, né? É algo maravilhoso. Eu imagino como que foi ali a estrutura, a reação dos discípulos naquela época ali. Então vamos aqui, irmãos. Eu vou estar lendo aqui a introdução na minha revista, não tem na dos irmãos, então os irmãos prestem atenção aqui que é importante, ó. Aqui na minha revista tem uma observação que diz assim, ó: conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Então, olhe, conhecer a estrutura da Bíblia. Por que nós temos que conhecer, pastor? Porque é importante para nós manejá-la bem. É muito chato, né, quando o pregador fala, abre em tal livro, e a gente não sabe nem onde está o livro. A gente não sabe se está no começo, no fim, no meio. É muito chato, né? E às vezes todo mundo acha e a gente fica perdido ali, e não acha, e desiste de procurar. Então é muito chato, né? Tem alguns livros que são mais fáceis, outros são muito mais difíceis. Os profetas menores mesmo, é muito difícil de achar, né? A gente encontra ali. Mas quando você memoriza, né, mais ou menos onde estão todos os livros, mesmo que você não saiba a ordem certinha, exatamente, mas quando você memoriza como estão mais ou menos, onde estão mais ou menos os livros ali, fica mais fácil, né? Aí você vai manejar bem. Se alguém te perguntar alguma coisa, quando você memoriza um versículo, uma passagem, você não vai responder apenas com suas palavras, você vai mostrar lá na Bíblia, né? Vai ser mais fácil de evangelizar, de ensinar para outras vidas também, não somente na igreja, mas aonde você for, você vai poder ensinar. E todos nós somos obreiros da casa do Senhor. E o que a Bíblia recomenda para os obreiros? Olha só o que a Bíblia recomenda. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Porque aqui foi dito que conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. E manejar bem a palavra é uma ordenança também das Escrituras para todos os obreiros. Olha só o que diz aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então é um incentivo, né? É uma ordenança para todo obreiro saber manejar bem. É igual quando nós estamos aqui, né, irmãos? Por isso que é sempre importante você estar lendo a Bíblia, meditando, estudando a Bíblia, porque às vezes nós estamos aqui na igreja, aí do nada o pastor escala alguém para pregar. Tal fulano vai pregar hoje, ou tal fulano vai pregar amanhã. Aí muitas vezes nós falamos, pastor, mas eu não estou preparado. Irmãos, nós temos que estar nos preparando sempre, para quando chegar no dia, aí nós vamos estar, sim, prontos e preparados. Nós temos que nos apresentar como? Despreparados? Não, ó. Nós temos que nos apresentar a Deus aprovados, ou seja, preparados. Então não podemos estar despreparados. Nós podemos até ser pegos de surpresa, mas nós sempre temos que ter uma palavra ali para trazer para a igreja, né? Nós nunca sabemos o dia que Deus vai nos convocar. Que às vezes pensou o pastor, não, foi Deus. É Deus que nos convoca. Então o obreiro tem que se apresentar preparado e manejar bem a palavra da verdade. E isso só mesmo com prática, né? Isso só mesmo com estudo, só mesmo com treinamento mesmo é que nós vamos aperfeiçoando, praticando cada vez mais. O irmão Jesuíno falou ontem, né? O irmão Jesuíno estava comentando assim, falou, pastor, eu acho interessante que o senhor lembra de um monte de coisa, quando está ensinando, quando está pregando. É porque, né, irmão? Constantemente lendo, estudando constantemente, ouvindo pregação constantemente, ouvindo os irmãos pregando constantemente. Aí nós vamos acumulando aquilo na nossa mente, no nosso coração, né? Porque o nosso coração tem que estar aberto, senão a gente não vai aprender nada. Nosso coração tem que estar aberto para o ensino, para as Escrituras. Nós temos que amar. Quanto mais nós amarmos, mais nós vamos assimilar o conhecimento e guardar o conhecimento dentro de nós. O salmista Davi falou no Salmo 119, versículo 11, ó, guardei a tua palavra no meu coração. Então ficou guardada no interior, né, lá dentro, lá no íntimo, para não pecar contra ti. Aquilo que a gente ama, irmãos, a gente nunca se esquece, né, daquilo que a gente ama. Quando nós amamos alguém ou algo, nós não nos esquecemos daquilo. É assim com a palavra também. Se nós amarmos a palavra, nós não vamos esquecer ela com facilidade, não.
Às vezes nós percebemos também, né? As pessoas assim ficam desapercebidas, desatentas e tudo, e a gente percebe que a pessoa não está assimilando o ensino, porque está com a mente, né, em outro lugar. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, às vezes é porque a pessoa está com a mente, né, em outro lugar, não se concentra, e isso é perigoso, porque tem uma parábola que diz assim, que o semeador saiu a semear. Vai dizer que uma daquelas sementes que ele semeou, caiu à beira do caminho. São as pessoas que ouvem a palavra e não a entendem. Aí vem ali os pássaros, ó, comem a palavra. E Jesus ali depois explicou que os pássaros representam o quê? O Satanás, os demônios que roubam a palavra ali da mente, do coração da pessoa, né? Traz distrações, às vezes desinteresse. Porque se a gente quiser se esforçar, a gente acaba entendendo, a gente acaba aprendendo, né? Com a prática a gente vai aprender. Então, quando as pessoas não se esforçam, quando as pessoas ficam desapercebidas, aí é mais fácil ainda do Satanás roubar aquele ensino, aquela palavra da mente e do coração da pessoa. Porque coração na Bíblia está ligado à mente também, está ligado ao entendimento, né? Então, Satanás rouba porque a pessoa está ali realmente desapercebida. Agora, aquela pessoa ali que está focada, né, irmãos? Você viu que como que Jesus venceu Satanás no deserto? Venceu através da palavra. Jesus, ele tinha a palavra na mente e no coração dele. Jesus não pegou a Bíblia ali, peraí, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Aí começou a folhear, não. Não pegou os rolos ali, né, os escritos, peraí que eu vou ver o que a Bíblia fala. Não, Jesus já sabia, falou, também está escrito. Então quando Satanás vinha com a mentira, Jesus falou, também está escrito. Opa, você está distorcendo a palavra. A palavra diz isso aí, mas também diz isso. Né, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque Satanás falou, ó, se você quiser, você transforma essas pedras em pães. Jesus realmente, se ele rogasse ao Pai, ele ia ter poder para isso. Só que Jesus falou, também está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava interpretando a Bíblia de forma correta. Satanás queria distorcer, e Jesus estava interpretando de forma correta. É isso que Satanás faz nas nossas vidas, ele quer sempre distorcer a palavra. Mas quando nós sabemos o que a palavra realmente quer dizer, né? O que ela realmente nos revela, aí sim Satanás não vai conseguir nos vencer com a mentira dele, não é verdade? Porque nós aprendemos que a grande batalha universal é entre a verdade de Deus e a mentira de Satanás, né? E vai vencer aquele que tiver o entendimento, a revelação da palavra, para não cair nos enganos e nem nas mentiras. Então o obreiro tem que manejar bem a palavra de Deus. Aqui também diz na minha revista, ainda não tem nada dos irmãos, diz assim, ó, memorizar as escrituras e amá-la não são opções excludentes. Ou seja, nós podemos memorizar e amar e memorizar. Aqui diz, ó, muito pelo contrário, os antigos decoravam as escrituras porque a amavam. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Então, decorar, a fonte dessa palavra, o significado dessa palavra decorar, vem o quê? De coração. Então, é o que a gente guarda no nosso coração. Foi como eu disse aqui, né? Salmos 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós amamos, nós memorizamos. Agora, é muito mais fácil, irmãos, você memorizar algo quando você entende. É muito mais difícil você querer decorar algo que você não entendeu. Você pode decorar por alguns momentos, mas depois você vai esquecer, né? Agora, quando você entende, quando você tem a revelação e quando você aprende, vai ser muito mais fácil você guardar isso na sua memória. Não somente com a palavra de Deus, né? Mas os jovens que estudam aqui também experimentam isso, né? Quando você aprende uma coisa, você entende o significado daquilo ali, você sabe por que é aquilo ali, né? Por exemplo, 2 mais 2. Aí às vezes a pessoa memoriza. 2 mais 2 são 4. Mas quando você entende por que 2 mais 2 são 4, fica mais fácil de você nunca esquecer isso. 2 mais 2 são 4, né? Porque você vai somar ali. Tem 2 aqui, mais 2 aqui, são 4. Você entende por que 2 mais 2 são 4. Não apenas sabe que são 4, mas você entende por que são 4. Né? É a ciência por trás da coisa. Então, quando você entende a ciência por trás das coisas, fica mais fácil você memorizar e não esquecer mais. Né? É como a palavra de Deus. Antigamente, alguns judeus, alguns religiosos, liam as escrituras, só que eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Aí foi quando Jesus falou, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, ele dá, né, essa vida que nós precisamos, essa revelação que nós precisamos. Então Jesus, ele veio para ensinar que existe um Espírito por trás da letra. Não é apenas a letra ali que você vai ler sem entendimento, sem revelação, não. Tem uma revelação por trás. Os antigos liam assim, se você pegar uma mulher em adultério, tem que apedrejar. Ele já queria logo matar. Isso era a letra, ele estava só na letra ali da lei. Mas Jesus mostrou que tem um Espírito por trás da letra. Falou, mas aquele que não tiver
pecados, que atire a primeira pedra. Que sentido tem você condenar alguém se você também tem pecado? Aí eles entenderam o espírito por trás da letra. Quando eles entenderam isso, todos ali recolheram suas pedras, né, e saíram de mansinho, porque eles entenderam o espírito por trás da letra. Então, se a gente ficar só na letra crua, sem a revelação, irmãos, nós corremos o risco de apedrejar, de matar, né, muitas vidas também. Por isso que nós precisamos dessa revelação também e guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então, continuando aqui, ó. Por isso a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Então, quem ama vai querer praticar, né, ela muito bem. Então, eu vou ler aqui a apresentação da lição. Os objetivos dessa lição, irmãos, é mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados e expor a classificação dos livros do Novo Testamento. A motivação dessa lição. Passear pela Bíblia com desenvoltura deve ser o objetivo de todo estudante sério das Escrituras. Saber identificar os livros e encontrá-los sem dificuldades são habilidades que não podem ser desprezadas. Por isso é nosso papel, encorajar os alunos a usar habilidosamente a Bíblia. Então, irmãos, manejar a Bíblia, saber manejar bem a Bíblia, encontrar os livros, como eu falei aqui, é algo que não pode ser desprezado, tem que ser praticado, né, por todos nós, em nome de Jesus. Então, agora sim, nós vamos para a introdução que está na revista de todos os irmãos aí também. Vamos para a introdução. Já estamos em aula, né, mas agora nós vamos ler a introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Já falamos isso aqui várias vezes, né? A Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego koiné, que daqui a pouco nós vamos aprender que koiné significa comum, é o grego comum. Era a língua falada ali, né, comumente por todas as pessoas ali naquela época. Em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Olha, informações importantes. A Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, que viveram em épocas diferentes, tinham profissões diferentes, personalidades diferentes, culturas diferentes, viveram em épocas diferentes. E olha, irmãos, o mais incrível é que eles nunca se reuniram para escrever a Bíblia, né? Porque toda a Bíblia, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, ela tem ali uma ligação, né? Cada livro tem uma ligação com o outro. Cada profecia tem uma ligação uma com a outra, não se contradiz. E é interessante que eles nunca se reuniram para escrever um livro que não se contradiz em nada. Isso é maravilhoso, né? Porque normalmente, se eu quiser fazer um trabalho junto com o irmão Jesuíno, vamos escrever um livro, irmão Jesuíno, eu vou ter que me reunir com ele várias vezes, para que aquilo que eu escrever, acrescentar no livro e ele também escrever, possa o quê, irmãos? Possa estar em conjunto, né? Possa ali completar um ao outro. Então nós temos que nos reunir, as reuniões de pauta, que são chamadas. Então, eles nunca se reuniram, mas eles escreveram, cada um escreveu ali, inspirado pelo Espírito Santo, um livro que nunca se contradiz. Então isso é maravilhoso. Então vamos lá. Nesta lição, veremos como a Bíblia... É isso mesmo que eu estou lendo? Isso mesmo, né? Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Daqui a pouco vamos aprender mais uma vez o que é cânon. Então, os livros são divinamente inspirados. Estamos sempre falando isso em todas as lições. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Vamos lá para o tópico 1. Tópico 1 vai dizer como a Bíblia está organizada. Vamos para o primeiro subtópico. Tópico 1, primeiro subtópico. Definição do termo Bíblia. O que quer dizer Bíblia? A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro. Então, olha só, irmãos. A Bíblia, né? A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro. Então vem do termo biblos e significa livro. Note que livro está aqui no singular, né? Livro está no singular. E tem conotação de qualidade sagrada.
A palavra Bíblia, no latim, olha só, no latim já é um pouco diferente. Ó. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Não, no latim, perdão, ainda continua, né, exprimindo a ideia de livro, no singular. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, tá Bíblia, que significa livros. Então, no latim e no grego no latim e no grego, isso. Era biblos, que significa livro, no singular. Agora, por volta do ano 150, os cristãos passaram a usar o termo em grego tá Bíblia. Então foi acrescentado aqui esse tá, né? Tá Bíblia, que significa os livros, no plural. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia não é apenas um livro, né? A Bíblia é composta de vários livros. São 66 livros. Então não tinha sentido chamar ela de apenas um livro, né? São vários livros. Então Bíblia vem disso, de livros, conjunto de livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Vamos lá. Para referir-se ao conjunto de livros inspirado por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Aquilo que nós falamos, apesar de ser vários livros, mas ela revela uma unidade de pensamento. Um só pensamento, uma unidade, né, de ensino, de revelação, né? Então essa unidade, irmãos, caracteriza também que a Bíblia foi inspirada por Deus. Imagine, irmãos, 40 pessoas diferentes, vamos colocar nos dias de hoje também, imagine 40 pessoas diferentes para escrever um livro, vivendo em épocas diferentes, culturas diferentes, cada um ia escrever uma coisa totalmente diferente da outra, né? Ia se contradizer, não ia ter sentido nenhum. Porque você pega um livro ali do século I, do século II, pega um livro daquela época e pega um livro do dia de hoje para você ver. A linguagem é totalmente diferente, as histórias, os enredos são totalmente diferentes. Mas com a Bíblia não, irmãos. A Bíblia nunca se contradiz e tem essa unidade, a unidade de pensamento. Porque foi inspirada, né, por um único Deus. O Espírito Santo inspirou a Bíblia. Por isso que não se contradiz. Não é feita por homens. Continuando aqui. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 2. Vamos para o subtópico 2, o cânon da Bíblia. Várias vezes ouvimos essa palavra cânon, né? E às vezes nós ouvimos a palavra cânon e nós não sabemos o que é. O que é cânon? Cânon? O que quer dizer cânon? E às vezes, como nós falamos aqui, às vezes nós vemos uma palavra difícil, aí nós temos medo das palavras difíceis, né? Eu não sei essa palavra é muito difícil, eu não vou querer aprender ela, e passa batida. Aí nós deixamos de usufruir ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas, né? De aprender, de assimilar ensinamentos. Então nós vamos aprender aqui o que é a palavra cânon, o que ela significa, a definição da palavra cânon. Diz aqui, ó, a expressão cânon prossegue do hebraico, então tem a origem no hebraico, né? Caná, com o sentido de vara de medir. Então, um dos significados é esse, é vara de medir. O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Então, cânon, irmãos, é como uma régua, né? Quando você quer medir algo ali perfeitamente, né? Você usa o quê? Uma régua. Então, é um padrão. Cânon significa também um padrão. Então, foi o padrão usado para dizer qual livro é inspirado, qual livro não é inspirado, né? Então foram o quê? Reuniões que foram feitas. Foram feitas reuniões, conselhos ali, e nós acreditamos o quê? Na providência de Deus. Nós sabemos que Deus ele é soberano e existe a providência de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que todos esses livros aqui organizados da maneira que está organizado, e todos os livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, não foi a igreja que decidiu por ela mesma. Nós entendemos que o Espírito Santo também conduziu a igreja para dizer qual livro era inspirado e qual livro não era inspirado. A providência de Deus. Porque a palavra de Deus, glória a Jesus. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Deus queria que a Bíblia fosse organizada exatamente dessa maneira, né, foi Deus que criou todas as situações para que a Bíblia fosse organizada dessa maneira. Isso é um motivo a mais para a gente crer que esses livros, da maneira que estão aqui, é da vontade de Deus, eles estarem organizados dessa maneira também. Então, o cânon é o padrão que eles usavam, né,
para definir qual que o livro é inspirado, qual livro não é inspirado também. E aí nós vamos aprender aqui quais foram esses padrões que eles usavam também para dizer qual livro era inspirado e qual que não era. Porque não eram os livros que eles queriam, né? Esse livro eu quero que seja inspirado, então esse vai ser. Esse aqui eu não fui com a cara dele não, então esse aqui não vai ser inspirado não. Não é isso, né, irmãos? Teve reuniões, teve oração, e Deus, pela providência de Deus, conduziu o homem a organizar dessa maneira. Nós já dissemos aqui que Deus, ele não controla o homem, as ações. O homem tem o livre-arbítrio, o direito de escolher. Eu dei até o exemplo. Se eu quiser chegar aqui e bater na minha cara, eu bato, né? Se quiser dar uns tapas na minha cara aqui, eu posso dar uns tapas na minha cara. Se eu quiser pular de um prédio, eu pulo de um prédio, né? É o livre-arbítrio, é o direito de escolha de cada um. Se eu quiser acabar com a minha vida, eu acabo. Então nós já dizemos aqui que Deus, ele não controla as pessoas, mas ele controla o quê? Os acontecimentos. Ele controla a história. Toda a história está sob o controle de Deus. Até as coisas que nós fazemos errado, Deus, ele tem a sabedoria e o poder de fazer este erro convergir para que a vontade dele seja estabelecida sobre essa terra. E quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até mesmo os nossos erros, muitas vezes, irmãos, nós vamos errar e vamos sofrer as consequências dos nossos erros, não é verdade? Quando nós erramos, nós sofremos ali a consequência. Só que quando nós estamos na presença de Deus, que nós nos arrependemos, que nós buscamos a direção de Deus para as nossas vidas, até aquele erro, Deus, ele vai usar para o nosso aperfeiçoamento. Quantas vezes nós não passamos uma situação difícil, às vezes passamos uma situação chata, às vezes somos até envergonhados em alguma situação. Quem nunca foi envergonhado em alguma situação, né, irmãos? Às vezes somos até envergonhados em alguma situação. Mas aí a gente aprende com isso, né? A gente olha, nossa, isso não foi legal. Eu sofri as consequências, trouxe coisas ruins para a minha vida. E aí Deus vai usar isso para o nosso aperfeiçoamento, para que o plano dele se cumpra nas nossas vidas. Como no caso de Davi. Davi, ele cometeu adultério, cometeu até mesmo homicídio, né? Porque ele foi responsável pela morte do soldado dele ali. Só que até esses erros de Davi depois sofreu as consequências, colheu as consequências, mas ele se arrependeu, pediu perdão, e no final até essas coisas ali foram usadas, Deus permitiu essas coisas ali para que Davi fosse trabalhado nessa área. Davi, ele teve ali um verdadeiro arrependimento, e Davi, ele ali foi um adorador de Deus até o fim. Então Deus, ele está no controle de todos os acontecimentos. Veja só, Jó perdeu todas as coisas também, mas nada saiu do controle de Deus. Deus já sabia que no final ele ia restituir tudo para Jó em dobro. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso, porque isso edifica a nossa fé. Através disso, nós podemos confiar que mesmo que muitas vezes nós enfrentamos alguma situação ruim, a Bíblia fala que o final das coisas é melhor do que o começo. Então, graças a Deus, né, pela provisão de Deus nas nossas vidas também. Então, vamos lá. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Olha outras informações aí importantes. O Antigo Testamento possui 39 livros, da maneira que nós conhecemos hoje, né? Que daqui a pouco nós vamos ver que o livro, né, no tempo dos judeus ali, eles organizavam de maneira diferente. Mas da maneira que nós temos hoje aqui, é 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Olha só, aquilo que nós estávamos falando, né? O Espírito Santo guiou o povo a reconhecer a Bíblia como livros inspirados por Deus. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Isso é muito importante. Está completo, aqui está completo. E nada pode ser acrescentado, mas nada pode ser tirado também. Se alguém chegar para você e falar, eu tenho uma nova revelação da palavra de Deus, algo que não está na Bíblia, irmãos, pode rejeitar. Deus, ele pode dar uma revelação individual para cada um de nós, uma revelação sobre a nossa vida, né, sobre algo que vai acontecer na nossa vida, ou na nossa família, ele pode dar? Pode, né? Isso é uma revelação que é pessoal, né, individual. Agora, a revelação do plano de Deus, o plano que mostra a origem do ser humano, a queda, a redenção, o plano de salvação de Deus, irmãos, toda a revelação de Deus para o plano de salvação já está aqui. O plano de Deus para a igreja já está aqui.
Tem pessoas que têm revelações, né? E querem criar novas doutrinas através dessa revelação. Por exemplo, se a Bíblia diz, ó, tal prática tem que ser feita dessa maneira, não pode ser feita de outra maneira. Aí você pensa, peraí, eu tive uma revelação que não é assim não. A revelação diz que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, pode rejeitar, irmão. Se não está na Bíblia, rejeite. E é como nós sempre dissemos aqui, Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. E quando Deus quer revelar algo na igreja, aí a palavra de Deus também fala, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo aquilo que vocês falam no oculto será dito claramente, nas luzes, nos telhados, né? Dependendo da tradução ali. Então até aquilo que muitas vezes o inimigo está usando ali, pessoas, as vidas de pessoas para estar ali falando, tocando e tudo, quando Deus quer revelar, Ele revela. Agora o plano de salvação, irmãos, já está todo aqui concluído, fechado, e não se pode acrescentar e não se pode também tirar. Olha o que diz aqui em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim, ó: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse mostra ali os 7 selos de Deus, né? A ira de Deus, a ira do Cordeiro, 7 selos, 7 taças, as pragas que vão vir neste mundo. Então essa é a promessa para quem acrescentar alguma coisa neste livro aqui, ó. Aquelas pragas vão vir sobre a vida dessa pessoa também. Acrescentar, irmãos, é colocar aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não ensina. Hoje em dia o que mais tem são vários ensinos, né? Que a palavra de Deus não ensina. Hoje em dia até mesmo pastores estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Estão acrescentando, estão colocando doutrinas de homens e até mesmo doutrinas de demônios. O que diz lá em 1 Timóteo capítulo 4? Abram aí, irmãos, para os irmãos ficarem bem espertos aí, despertos. 1 Timóteo capítulo 4. Achei graça da Neide, a Neide olhou para a revista. Falei para abrir a Bíblia, né, Neide? 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Quem achar pode ler. Primeira Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Pode ler. Viu aí, irmãos? 1 Timóteo capítulo 4. Olha só. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos, né, apostatarão da fé, dando ouvidos a ensinos de demônios, né? Ensino. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é doutrina? Ensino. Doutrina é ensino. Então, ensinos de demônios. Então, os demônios também ensinam, né? E como é que os demônios ensinam, irmãos? Usando quem? Usando os homens, usando as pessoas. Os demônios são seres espirituais. O demônio não tem boca. Então, ele vai ter que usar alguma boca, né? O demônio não tem corpo. Ele vai ter que usar alguém nessa terra. A Bíblia fala que os anjos, eles podem até se disfarçar, né? Os demônios, eles podem se disfarçar de anjos de luz e enganar as pessoas. Então o diabo muitas vezes ele entra dentro da igreja e usa pessoas para espalhar mentiras, espalhar acréscimos, coisas que a Bíblia não diz. É como eu falei, a teologia liberal, hoje em dia eu vou estar sempre tocando nesse ponto porque é muito importante. A teologia liberal está dizendo que não é pecado aquilo que a Bíblia sempre ensinou que é pecado. Aquilo que a Bíblia sempre ensinou que é pecado, hoje em dia estão dizendo que não é pecado. Estão relativizando o pecado. Isso é relativo. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Aquilo que é pecado para você não é pecado para mim. Tudo depende, tudo é relativo. Só que a verdade de Deus é uma verdade absoluta. O que a Bíblia diz que é bom, é bom. O que a Bíblia diz que é mal, é mal. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. Então, cada vez mais que se aproximar a vinda de Jesus, mais ensinos enganadores vão estar aí no meio do povo. Sim.
Discernimento de espíritos, A Bíblia fala, né? João falou, né? Que nós temos que provar os espíritos para saber se procedem de Deus. Isso é o que? O discernimento espiritual. Estava até conversando com os jovens sobre isso, né? Discernimento espiritual, que Deus dá a todos os crentes. Eu creio que para a liderança ele dá essa capacidade, né? Eu creio que ele dá até mais para a liderança, assim, porque a liderança tem que estar discernindo tudo, né? Cada um segundo a sua função na igreja, mas a liderança tem que ter um discernimento, irmãos. Às vezes, é claro, né? Isso aí é com o tempo, é com aperfeiçoamento que nós vamos tendo aí na caminhada, nós vamos aprendendo a discernir melhor as coisas. A gente cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os dons espirituais também é um aperfeiçoamento que nós vamos tendo a cada dia. Tem pessoas que têm dons e nem sabem que tem dom. Tem pessoa que tem dom e não sabe nem usar o dom. Mas com o tempo vai sendo assim aperfeiçoada, a pessoa vai identificando, vai se aperfeiçoando, e aí a pessoa vai cada vez mais praticando aquilo ali e vai ficando melhor naquilo que Deus, né, chamou ela para fazer. Então, o discernimento espiritual também, eu entendo isso, que Deus ele dá para as lideranças. Então, muitas vezes, uma coisa que nós vamos estar identificando, às vezes o irmão não vai estar. E às vezes o irmão nem entende uma decisão que o pastor tomou, que um líder das mulheres, a líder das mulheres tomaram, né, líder dos varões, dos jovens, das crianças, um ensinador, mas a pessoa não entende, mas foi ali um discernimento que Deus deu. E o discernimento é você ver algo antes que aconteça. Não é ver depois que aconteceu, porque depois que aconteceu fica fácil, né? Depois que aconteceu o negócio aí fica fácil, você já viu ali. Mas o discernimento, irmãos, já assistiram aquele desenho de antigamente? Quando era menino eu assistia, Thundercats. Tinha a visão além do alcance, né? Então, irmãos, o discernimento é isso, você percebe a coisa antes de acontecer. Deus te mostra, aí é a hora que você começa a tomar as providências ali, né? Para que não aconteça. E aí quando nós fechamos os olhos para aquilo, quando nós deixamos correr solto, quando vê que não, acontece justamente aquilo que Deus mostrou. Porque a Bíblia fala que Deus ele não faz nada sem mostrar antes para os seus servos, os profetas. Não é verdade? Então, discernimento de espírito é algo muito importante. Então, se acrescentar alguma coisa da Bíblia, ó, as pragas ali, né? Agora, versículo 19, olha só o que diz também. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ó, se alguém tirar alguma palavra da Bíblia, Deus também tirará o nome dessa pessoa do livro dele, né? Ah, já que tirou uma palavra do meu livro, eu vou tirar você também do meu livro. É como se Deus falasse isso, né? Já que você tirou a palavra do meu livro aqui para enganar, para confundir, eu também vou tirar você do meu livro, porque você está levando muitos para o engano. Irmãos, olha só, existe uma diferença. Às vezes você pode ensinar algo errado, mas por falta ainda de um conhecimento, né, que você tem. Às vezes você ensina algo errado ali, porque ainda você não entende direito sobre aquele assunto. Aí você ensina ali algo errado. Temos que ter cuidado com isso também. Mas pode ser que a gente se equivoque alguma vez e ensine alguma coisa errada por falta de conhecimento ainda profundo do assunto, né? Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então isso é diferente. Às vezes a gente erra querendo acertar. Agora, irmãos, o que Deus condena é a pessoa errar intencionalmente. A pessoa saber que aquilo que ela está ensinando é mentira, é erro, mesmo assim a pessoa está ensinando aquilo ali. Porque, por exemplo, quando a gente isola um versículo da Bíblia e usa isso como doutrina, nós estamos fazendo o quê? Tirando. Nós estamos tirando uma parte da Bíblia. A palavra de Deus fala, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que no versículo seguinte, também vai, se eu não me engano, é Isaías 9:20. Depois os irmãos conferem aí. Aí diz o seguinte, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o próximo versículo vai dizer assim também, mas se fordes desobedientes e rebeldes, morrerão à espada. Então eu tenho que ensinar essas duas partes, não é verdade? Agora se eu ensinar só isso, o melhor da terra é para o povo de Deus, o melhor da terra é para os crentes, o melhor da terra é para o crente, se eu ensinar só isso, aí eu estou retirando uma parte da Bíblia, né? Estou retirando o contexto da Bíblia. Eu não sei se não é não, né? Alguém pesquisa aí. Se quiserdes e me ouvirdes, Pedro pode pesquisar aí também para a gente falar a referência certa, né? Para não ter o risco de errar. Nenhuma vírgula, nem um tio, nem nada, né? Da Bíblia, nada. Isso. E 1:19? Isaías 1:19. Não sei porque eu estou com esse 9:20 na mente, não. Isaías 1:19 vai dizer isso, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se fordes rebeldes, né, desobedientes, morrerão à espada. Isso que a diaconisa Rita falou sobre a questão de tirar, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, ó, que tudo vai se cumprir. Nem um tio da lei, nem uma letra, nem um tio, nem o menor acento da palavra de Deus, né, vai ser retirado sem que tudo se cumpra.
Ou seja, tudo vai se cumprir exatamente como está escrito. Isso é muito importante. Então, o que tem acontecido muito isso, irmãos, é acrescentar coisas na Bíblia, né, ensinos que a Bíblia não ensina, e também retirar os ensinos da Bíblia, distorcer. É a questão de distorcer a palavra. Foi o que Satanás falou para Eva, né? Satanás falou, quer dizer que Deus disse que se você comesse do fruto da árvore do jardim, da árvore, o fruto, né, da árvore, dessa árvore do jardim, você não morreria? Aí Satanás falou, foi isso que Deus disse? Não, na verdade, se você comer, você não vai morrer. Na verdade, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás é como se ele estivesse dizendo assim, Deus está mentindo, né? Senão você não vai morrer, não. Deus está mentindo. É como se ele estivesse distorcendo ali, dizendo que Deus estava mentindo, né? E ele estava ali retirando o verdadeiro ensino. Porque, na verdade, o homem iria realmente morrer espiritualmente. Então, ele ocultou isso aí. Ele tirou esse ensinamento, essa revelação. Ele ocultou isso. É isso que Satanás faz. Ele oculta as coisas. Os falsos profetas também. Já reparou que o falso profeta só fala de bênção, 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 bênção o tempo todo? Nunca tem uma correção. Nunca tem uma correção, né? Então fala da bênção, mas não fala da correção. Ele está fazendo o quê? Retirando. As partes que falam de correção, ele está retirando da Bíblia. Ele não está pregando isso. É igual aquilo que nós sempre damos um exemplo aqui, irmãos. Se a gente falar só do amor de Deus, falar do amor, do amor, do amor, mas não falar da justiça. A Bíblia fala do amor, mas fala também da ira. É ou não é verdade? A Bíblia fala do amor, mas fala também da justiça de Deus. Então, se eu pregar só sobre o amor, mas não pregar sobre a justiça, eu estou retirando. Estou ou não estou? Estou retirando uma parte da Bíblia. Então, não pode retirar nada, irmãos. A Bíblia tem que ser pregada por completo. É igual eu dei o exemplo, né, de um pastor que certa vez falou assim, eu não prego sobre o inferno, não. Ele estava dando uma entrevista, né, falou, eu não falo sobre o inferno. Sabe por que eu não falo sobre o inferno? Porque Jesus não mandou eu falar sobre o inferno. Irmãos, isso é uma heresia. Porque o próprio Jesus falou mais do inferno do que dos céus quando ele esteve nessa terra, né? Já fizeram estudos sobre isso. Quando Jesus esteve nessa terra ensinando, ele falou mais sobre o inferno do que sobre os céus, para mostrar o perigo que é, né, cair no inferno. Então, isso é heresia. Se o próprio Jesus ensinou sobre o inferno, por que nós não vamos ensinar? Então, vou ensinar sobre o céu e vou ocultar essa parte do inferno? Não, essa parte aí deixa. Essa parte aqui não é popular, não, né? Não podemos falar que não é popular. Então, são as retiradas, essas coisas aí, que é retirar o que a Bíblia ensina. Não podemos, né? Ninguém pode fazer isso. Então já lemos esses 2 versículos. Alguma pergunta, algum acréscimo aí, não na Bíblia, né, mas na aula? Nenhum, né, irmãos? Vamos lá. Subtópico 3, os 2 testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diateque e da hebraica berit. Ambos os termos têm um sentido de aliança. Olha, memorize, testamento, porque muitas vezes nós falamos testamento, mas não sabemos o que é também não, né? Então, testamento, irmãos, a origem da palavra quer dizer o quê? Aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Deus, ele sempre fez, irmãos, aliança com o ser humano, né? Pacto com o ser humano. E o mais maravilhoso é que Deus, ele não quebra essa aliança. Deus, ele não quebra este pacto. O que ele promete, ele é fiel para cumprir. Então, quem quebra a aliança, quem quebra o pacto? É o próprio homem, né? Muitas vezes vão falar, quero renovar minha aliança. Por quê? Porque ele reconhece que a aliança foi quebrada, né? O pacto foi quebrado. Tem uma passagem muito interessante de Abraão, já faz algum tempo que eu não leio ela, mas eu vou lembrar aqui. Tem uma passagem de Abraão, irmãos, que certa vez Abraão, ele queria ali, ele ia fazer ali um ritual para simbolizar esse pacto. E ali ele recebeu as instruções de Deus, né, claro. Então ele fez um ritual ali para simbolizar esse pacto do homem para com Deus. E ele vai dizer que ele matou alguns animais e ele dividiu os animais. Uma banda ficou para um lado, outra banda ficou para o outro. E eu não entendia isso, irmãos. Eu não entendia por que foi feito isso, né? Por que aconteceu isso. Aí eu fui estudar, fiquei curioso, fui estudar o que significava isso. Colocava a banda de um animal de um lado, a banda de outro, né? E o homem tinha que passar pelo meio daquele sacrifício ali. Só que o que acontece? Abraão estava fazendo tudo certo. Colocou uma banda de um lado, colocou uma banda de outro. Só que na hora de passar no meio, Abraão adormeceu. Caiu no sono, irmãos. E não cumpriu com a aliança, né? Não cumpriu com a parte dele. Aí sabe o que acontece? Caiu fogo dos céus e passou no meio do sacrifício ali, irmãos. Sabe o que mostra? Que o homem, irmão, o homem por ele mesmo, ele não é capaz de cumprir essa aliança com Deus. Não é verdade? Porque nós somos falhos, irmãos. Nós erramos, nós pecamos.
Só que aí, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, né, o próprio Deus, ele dá a provisão, o próprio Deus, irmãos, cria toda a situação para que essa aliança seja cumprida. O homem não consegue, mas Deus, ele consegue. A Bíblia fala que Deus, ele é fiel, Deus, ele permanece fiel, até quando nós somos infiéis, Deus, ele permanece fiel. Isso significa que nós temos que andar de qualquer jeito, sermos infiéis? Não, né? Porque se nós somos infiéis é porque, na verdade, nós não queremos nada com Deus. Mas nós não conseguimos ser perfeitos. E aí Deus, ele garante, né? Ele garante a salvação para o ser humano. Ele mesmo, ele providencia para que essa aliança seja cumprida quando nós estamos na presença dele. Ele providenciou isso para Abraão, porque Abraão sempre foi um servo de Deus. Abraão nunca se desviou, né? E quando errava, pedia perdão, se arrependia. É assim também com a igreja, irmãos. A gente erra, muitas vezes a gente cai, mas a gente pede perdão, a gente se arrepende, e Deus, ele providencia para que a aliança seja cumprida até o fim. Quantas vezes nós não estamos no sono também, né? Estamos caindo no sono aí, muitas vezes. Estamos aí desapercebidos, muitas vezes. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que existiam 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram tolas, nécias. Aí, irmãos, vai dizer que as virgens dormiram. E quantas foram as virgens que dormiram? As 10 dormiram. Não foram só as 5 tolas não que dormiram, não. Foram as 10 virgens que dormiram. Só que aí, né, quando chegou o noivo, aí elas acordaram ali, aí as virgens prudentes, né, tinha reserva ali de azeite, buscava, orava, tinha reserva. Agora as tolas não, as tolas ficavam desapercebidas, levavam a vida de qualquer jeito, estava na presença de Deus de qualquer maneira, né, vivia a vida aí e não buscavam uma reserva de oração, de comunhão, de se encher do Espírito Santo, né? Andava de qualquer jeito, relaxadamente. Aí acabaram ficando. Quando o noivo chegou, que elas quiseram até o azeite das outras 5, né? Das 5 prudentes. Aí as 5, não, se eu der meu azeite para vocês, vai faltar para mim também, não vai ter nem para mim nem para vocês. Aí, irmãos, o que acontece? Quando o noivo chegou, o noivo fechou a porta, quando elas bateram na porta já era tarde. Elas saíram para comprar. Foram buscar a Deus foram buscar o azeite, né? Que simboliza buscar a Deus. Foram buscar a Deus quando já era tarde demais. Sabia que tem muitas pessoas também correndo esse risco? Porque às vezes a pessoa fala, não, quando eu casar, aí eu começo a buscar a Deus. Quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver dinheiro. Não, eu sou jovem ainda, eu tenho que curtir. Não, jovem é jovem, jovem tem que curtir. Deixa eu curtir minha vida adoidado, e quando eu tiver mais velho, aí eu busco a Deus. E se o noivo chegar? Bater na porta e não abrir mais a porta, como é que vai ser, né? Então, meus irmãos, nós que conhecemos a palavra, todos que conhecem a palavra, que ouvem o Evangelho, temos que buscar a Deus no dia que se chama hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não é verdade? Pode falar. Tá vendo aí? Vou curtir mais um pouco, sou jovem. Pois é, irmãos. Graças a Deus, né? Deus tem muita misericórdia, Deus é longânimo, né? Paciente. Na minha vida também foi assim. Eu fui entregar a minha vida completamente para Jesus mesmo. Deus trabalha na minha vida, irmãos, desde criança. Porque mesmo quando eu estava afastado do Senhor e tudo, Deus sempre providenciava alguma coisa. Minha avó às vezes me levava na igreja, às vezes eu mesmo queria ir na igreja com ela. Eu gostava de ir na igreja que tinha revelação, quando eu não tinha entendimento nenhum, né? Tinha a igreja Deus é Amor, a igreja Deus Amor é muita revelação, né? Eu falei, eu quero ir naquela. E eu pensava assim, né? No meu pensamento, não entendi direito, eu falei, eu quero ir naquela que eles adivinham o futuro. Eu acho interessante. Outra igreja que eu gostava de ir, sabe qual é? Aquela Catedral da Bênção, a Casa da Bênção que chama, né? Taguatinga. Casa da Bênção. Eu gostava de ir, irmãos, porque lá tinha muita expulsão de demônios, né? Expulsava muito demônio. Eu ficava lá impressionado. Olha que legal. Eu achava que era legal, mas olha que interessante. Aí, mas muitas vezes eu ficava com medo. Eu falava, rapaz, então esse negócio existe mesmo. Ficava com medo, irmãos, mas eu ia. E eu fui curado na Casa da Bênção. Eu tinha doença no coração, sopro no coração, reumatismo no sangue, problema na garganta, tomava injeção de 20 em 20 dias. Tive que tomar 240 comprimidos de AS. De 20 em 20 dias eu tinha que tomar injeção. Passei anos tomando. Aí minha avó começou a me levar na igreja e falou, você vai ser curado.
você vai ser curado, Deus vai te curar. E eu comecei a crer, eu falei, eu creio que Deus vai me curar. Irmão, chegou um tempo mesmo que eu abandonei as injeções por conta própria mesmo. Minha mãe me deu umas broncas, menino, você é doido. Eu abandonei ela a injeção e quando ela foi me levar no médico eu não tinha mais nada. Fui curado indo na casa da bênção, irmão. E eu gostava de ir para ver os demônios lá. Tá vendo? Teve uma vez, irmãos, que eu fiquei tão impressionado. A gente, né, irmão, a gente descontrai aqui, né? Coisa séria, claro, mas a gente descontrai aqui, né, para ficar um clima mais leve. Mas o que acontece? Uma vez eu fui para casa da bênção, aí tinha um senhor lá, né, caiu endemoniado lá. Irmãos, ele caiu assim de costas e ele começou a levantar assim a barriga, só a barriga dele que estava levantando, né? Aí ele ficou assim só no tornozelo e na cabeça, bem na pontinha do tornozelo e da cabeça, ele ficou envergando assim, ó. Irmãos, ele estava quase flutuando assim, eu falei, vai voar. Tava quase flutuando assim, né? E eu fiquei impressionado com isso aí, irmãos, ele estava quase flutuando. Aí, esse dia eu falei, rapaz, esse negócio espiritual realmente existe. Irmãos, existe relatos de pessoas que já chegaram até a flutuar mesmo, né? Pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Depois os irmãos estudam aí a origem das Assembleias de Deus, Gunnar Vingri, não sei o nome direito, Gunnar Vingri, se eu não me engano, né, o nome. Depois os irmãos pesquisem aí, que tem relatos que chegou até a flutuar pregando, tão cheio do Espírito Santo que estava. E eu acredito, eu creio no poder de Deus, né? Nesse tempo aí a igreja, né, totalmente avivada, e esse avivamento ainda pode ocorrer hoje, é só nós buscarmos, clamarmos, e é Deus que sabe como trabalhar. Então as coisas espirituais são muito sérias, irmãos. Então Deus, ele sempre trabalhou na minha vida. Aí teve essa questão de eu ir com a minha avó, aí antes de eu conhecer a Nilma, né, quero deixar bem claro que foi antes de eu conhecer a Nilma, nem sonhava em conhecer a Nilma, aí eu já namorei também com a evangélica, fiquei 2 anos namorando com a evangélica, totalmente perdido no mundão, estava no mundão, totalmente perdido. Mas Deus providenciou uma maneira ali que eu tive esse, né, relacionamento com a evangélica, né? Só namorando mesmo, não teve nada mais sério, nada, né? Só namoro, de beijinho, de abraço, era mais novo, né? Aí, mas ficamos 2 anos. Aí ela desistiu de mim porque eu não me convertia nem cavaca tussa. Não me converti, irmãos. Aí os pais dela já não iam muito com a minha cara, né? O pai já não ia muito com a minha cara e tudo. Os irmãos gostavam de mim, mas o pai não. Até que chegou um momento que ela desistiu, porque eu não larguei as coisas do mundão. Isso, eu estou dando esse exemplo para mostrar que não é o homem que vai converter o outro. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu mesmo tinha isso na minha mente. Falei, não, eu não vou entrar para a igreja só para ficar contigo, não posso, né? Aí eu ia estar também mentindo para mim mesmo e para Deus, né? Isso também eu não fiz. Mas chegou um momento que esse relacionamento se acabou. Então isso aí foram providências de Deus, porque quando eu estava tendo esse relacionamento, né, de namoro com ela, aí ela me deu CDs, né, me deu discos evangélicos para ouvir. Eu comecei a ouvir Marquinhos Gomes, Cristina Mel. Comecei a ouvir essas coisas e algumas vezes eu ia na igreja com ela também. Então já era uma maneira de Deus trabalhar na minha vida. Só que só aos 37 anos de idade é que eu realmente entreguei minha vida para Jesus, né? Já estava com minha esposa, com meus filhos. Aí entreguei minha vida para Jesus. Para mostrar, né, irmãos, que realmente o ser humano, Deus ele cria situações para que o pacto, a aliança ali seja concluída, seja cumprida, né? Então Deus é longânimo, mesmo essas vidas aí, como eu falei, né, que às vezes ainda estão esperando, eu sou jovem ainda, tudo. Deus, ele pode ter sim, né, misericórdia, mas é claro que nós temos que ter o cuidado, porque a Bíblia fala que o problema é quando a gente conhece a palavra. Quando a gente não conhece, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que a gente conhece, aí quanto mais dado é cobrado, né, irmãos? Aí que nós temos que ter cuidado. Então vamos aqui continuar, terminar aqui o subtópico 3, né? Diz assim, ó, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos. Então foi o que Jesus Cristo citou, né? A lei, os profetas e os salmos. Os irmãos memorizam aí, ó, que era dividido em 3 partes, né? Lei, profetas e salmos. Isso vai ser importante daqui a pouco, mais na frente. O próprio Senhor Jesus Cristo citou isso, a lei, o profeta e os salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então, o Novo Testamento também significa isso, a nova aliança, né? E aí é quando nós temos a revelação. Porque na antiga aliança, irmãos, o homem tinha um entendimento que era salvo por obras. Eu tenho que obedecer, tenho que fazer tudo certinho para me ser salvo. Hoje em dia nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que nós somos Efésios 2, versículo 8, né?
nós não somos salvos por obra para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Hoje em dia nós temos um entendimento correto da coisa, porque senão a gente ia querer basear a nossa salvação nos nossos méritos, né? Eu sou salvo porque eu sou bonzinho, porque eu obedeço, porque eu faço isso, porque eu faço a obra. Não é, irmãos. Nós somos salvos simplesmente, exclusivamente pela graça, né? Pela graça mediante a fé. As obras apenas acompanham a salvação. Nós não somos salvos por obras, mas aquele que é salvo pratica as boas obras, né? O princípio é esse. Então vamos lá. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Está lá 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Então o Antigo Testamento ficou conhecido também como as Escrituras Sagradas, né? Escrituras. Já falamos que era em rolos, em pergaminhos. Tawane sabe? Tawane não está aqui na aula que nós falamos, não. Como que eram as Escrituras do Antigo Testamento, as Escrituras antes, né? Os originais. Pode falar, irmão William. Os originais, pergunta importante. Nós falamos, acho que foi na aula passada ou retrasada, não me recordo, né? Nós falamos, os originais mesmo, aqueles que foram escritos pelas mãos dos profetas e dos apóstolos, já não existem mais porque eles, a ação do tempo, acabou se decompondo ali. Não existem mais. Só que eles foram encontrados. Eles foram encontrados e eles foram o quê? Copiados. Todas as cópias que tem foram dos originais, né? Eles foram copiados fielmente, nós falamos isso, eles foram copiados fielmente. Os judeus, eles tinham uma função ali que chamava escribas, existia ali os escribas. Já ouviram falar dos escribas? Os escribas eram aqueles que copiavam fielmente as escrituras sagradas, os originais. E eles tinham muito temor pela lei de Deus, pelas coisas de Deus, então eles copiavam ali fielmente todas as escrituras. Foram achados, irmão, depois os irmãos pesquisam, foram achados ali os escritos do Mar Morto, foram achados pedaços, né, alguns pedaços de tudo os escritos do Mar Morto. Então o que eles faziam? Eles estudavam, eles juntavam uns com os outros, né? Tinha livros que eram encontrados praticamente inteiros, mas outros não eram. Eles tinham que estudar, eles tinham que montar um no outro ali, né? Tinham que fazer estudos, pesquisas e tudo. Mas tudo isso, como nós falamos, né? Sempre na provisão de Deus. Deus inspirou, Deus que levou eles, conduziu eles a montar, né? Copiar todas as escrituras e também todos os achados ali, né? Como um quebra-cabeça, fazer essa montagem ali, para que tudo se encaixasse perfeitamente. Tudo a provisão de Deus. Então, os originais mesmo, hoje em dia já não existem mais. O que existem são cópias fiéis dos originais. Está respondido, irmão William? E como eu estava falando com a Tawana aqui, antes eram os rolos, as escrituras antigas, né? Eram os rolos. Pergaminhos, que eram chamados também, eles eram escritos em couro, ou então... Oi? Então, couro e papiro. Isso, aí, ó, parabéns. Então, irmãos... Ele assistiu a live? Parabéns. Amém. Agora eu estou fazendo um pouquinho diferente, irmãos. Nós estamos gravando o estudo e eu vou botar no YouTube. Todos que assistem, né, eu sei das pessoas que assistem também, aí eu vou mandar os links e tudo para ficar no YouTube. Nós estamos gravando agora. Então o que acontece, meus irmãos? Quando eles liam, né, os pergaminhos, por isso que tem a expressão desenrolar o rolo. Já ouviram falar disso? Desenrolar o rolo? Porque antes eram rolos, né? Então, o que acontece? Eles desenrolavam e iam lendo. À medida que eles iam lendo, eles iam enrolando do outro lado. Porque eles poderiam ser assim, né? Na horizontal. Eles poderiam ser na horizontal ou na vertical. Na vertical, eles tinham que abrir assim. Na horizontal, eles tinham que abrir assim. Então, era desse jeito que era escrito antes. Então, irmão William, eu entendo que até essa questão de não existir mais os originais... É porque a palavra de Deus, eu entendo que existe um princípio bíblico também, porque às vezes nós podemos perguntar, mas pastor William, por que Deus não preservou os originais para a gente crer? Irmãos, Deus, Ele não quer que a gente dependa de uma prova científica para crer nele. Porque quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, a Bíblia vai dizer assim, ó, no início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só diz isso, Deus criou os céus e a terra, pronto e acabou. Deus não faz questão nenhuma de provar. Deus não faz questão de provar a existência dele. Deus, ele quer que a gente creia nele pela fé. A Bíblia fala que nós não vivemos de vistas, mas vivemos por fé. Jesus, ele falou ali para Tomé, né? Você crê porque você viu?
Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, mesmo que a gente não veja ali os originais, irmãos, nós cremos pela fé que as escrituras sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo, não é verdade? Eu entendo até que tem essa provisão de Deus aí que é para a gente viver pela fé. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé, não é por vistas. Nós não precisamos de uma prova científica, arqueológica, para acreditar que Deus existe. Precisamos? Não precisamos. Apesar que existem várias provas, evidências, né, e várias provas. Depois, irmãos, assistam também o programa Evidências, é muito bom. Mas nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos crer pela fé, porque o justo viverá pela fé. Irmão do céu, estou olhando para aquele relógio ali, e aquele relógio está parado. O relógio está parado, irmãos. Olhei agora, já é 8h30, meu Deus do céu. Eu estou olhando lá, não é nem 8 horas ainda, já é 8h30. Mas vamos lá. Vamos lá, irmãos, que Deus vai nos dar a providência aqui em nome de Jesus. Já li tudo, subtópico 3? Então vamos para o tópico 2, e agora nós vamos dar uma aceleradinha, né, porque eu estava confiando no relógio. Subtópico 2, o Antigo Testamento. Tópico 2, agora nós vamos para o subtópico 1, os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. O Pentateuco, que é a lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Quem lembra do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que estão aqui. Nós vamos entender por que 5 primeiros livros. Então, esse é considerado a lei. E aqui na sequência, então são os livros da lei, né? Constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Tem os livros também históricos, formados por 12 livros, de Josué a Esther. Temos também os livros poéticos, que são compostos de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Irmãos, os livros poéticos são Salmos, Jó, Cantares, Salomão e Provérbios, né? Então aqui, tem os livros também proféticos, como o nome já diz, né? Os livros proféticos são os livros ali escritos pelos profetas, que tem ali muitas profecias. Aqui, livros proféticos que se subdividem em profetas maiores, com 5 livros de Isaías a Daniel. Então depois os irmãos peguem a Bíblia e vão fazer a comparação. De Isaías a Daniel, deixa eu ver quais são esses livros, né? Porque nós não podemos falar todos aqui, são muitos. Então, de Isaías a Daniel, são 5 livros considerados profetas maiores, e os profetas menores são 12 livros, de Oséias a Malaquias. Acompanhem na lição. 12 livros, profetas menores, de Oséias a Malaquias. Então, irmãos, profetas maiores, por quê? Porque eles eram mais altos que os outros? Mais altos? Não, né? É porque eles eram mais importantes? Não. É porque eles escreveram mais. Eles profetizaram mais. Profetas maiores profetizaram e escreveram mais. Profetas menores profetizaram e escreveram menos. Os profetas menores é até mais difícil de achar na Bíblia, né? É muito difícil de achar. Então, irmãos, uma coisa interessante aqui, a Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. Ela foi escrita em ordem lógica. Ordem cronológica é aquela que respeita o tempo, né? Por exemplo, 1920, 1921, 1922, 1923. Essa é a ordem cronológica. Cronos vem de tempo e lógica vem de lógica, né? E se a gente tirar o crono, aí fica o quê? Lógica, não é verdade? Então a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Você tira o crono, ela foi escrita em ordem lógica. Ela foi escrita em ordem lógica. Ou seja, Gênesis é o livro do começo, né? Ensina ali o começo de todas as coisas, é o livro de Gênesis. Mas isso não quer dizer que Gênesis foi escrito primeiro. Segundo alguns estudiosos, o primeiro livro a ser escrito, quem sabe o livro mais antigo? Jó. Segundo alguns estudiosos, né, historiadores que estudaram mais do que eu, Jó foi escrito antes que Gênesis, segundo alguns estudos. Então veja que a Bíblia foi escrita em ordem lógica, né? Como quis falar do começo de tudo, botou no primeiro livro. Apocalipse, como é o livro que aponta para o final de todas as coisas, está no final da Bíblia.
é igual às cartas, né? Às vezes você pensa que a primeira carta que foi escrita, às vezes você pode pensar que Romanos foi escrito antes de Tessalonicenses e tudo. Não, mas a primeira carta do apóstolo Paulo que foi escrita, segundo os estudiosos também, foi Tessalonicenses, que fica quase lá no fim das epístolas, né, de Paulo. Então é porque respeitou a ordem lógica ali para ficar mais fácil a nossa compreensão de todos os acontecimentos. Deu para entender, né? Então essa é a divisão da Bíblia da maneira que nós conhecemos. Agora, na cultura judaica, como eu estava falando aqui no começo, né? Como que era antes na cultura judaica? Então diz aqui, ó. Vamos aqui continuar lendo. Deixa eu ver onde eu parei. Profetas menores com 12 livros, né? De Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. O que significa tripartida? Era dividida em 3 partes. Então, na cultura judaica, a Bíblia era dividida em 3 partes. E aqui está, ó. Os escritos, né, irmãos? Porque Bíblia chamou Bíblia depois que foram todos os livros ali compilados. Então, as escrituras antigamente eram divididas em 3 partes, que nós já falamos aqui várias vezes. Ó. A lei, os profetas e os salmos ou escritos. E até Jesus falou isso. Ó, a lei, os profetas e os salmos estavam falando de mim. Então era dividida aí nessas 3 partes. Só que o conteúdo era o mesmo, né? O conteúdo dos livros era o mesmo, só se dividia de maneira diferente. Era dividida de uma maneira diferente, mas o conteúdo mesmo. Então vamos lá. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. João 6, versículo 68. Coloca aí, Pedro. João 6, versículo 68. João capítulo 6, versículo 68. Pedro vai estar colocando aqui, é o que diz. Respondeu-lhe, pois Simão Pedro. Isso aqui, irmãos, nós pregamos domingo sobre isso, né? Então eu quero trazer aqui para a lição também, para os irmãos entenderem, né, como que Deus sempre está testificando tudo, né? Então aqui foi dito que os 39 livros do Antigo Testamento são inspirados, e eu quero aqui, né, somar também esse ensinamento para dizer que não somente os 39, né, mas os 27 livros do Novo Testamento também, todos eles foram inspirados. E olha só quando Pedro reconheceu isso, né? Pedro reconheceu essa inspiração. Quando ele disse isso, ó, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando fala isso, tu tens a palavra da vida eterna, está querendo dizer o seguinte, que Pedro ele estava reconhecendo que a palavra de Deus, né, as Escrituras, e o próprio Jesus, que representa também toda a palavra de Deus, irmãos, que tem a palavra da salvação, está reconhecendo que todos esses livros realmente são inspirados por Deus, porque os livros inspirados que são ali capazes de nos trazer essa salvação. Pedro reconheceu que os livros eram inspirados quando disse isso também, né? Pedro teve essa revelação e reconheceu isso também. E assim como fez Pedro, todos nós temos que reconhecer também. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. A Bíblia fala, no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. No início era o verbo. Olha só, estava falando de quem? No início era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava falando de quem? De Jesus, né? E verbo significa o quê? Palavra. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus se identifica também como o verbo, como a palavra, né? Jesus também falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós podemos até dizer, irmãos, que palavra, né, a palavra de Deus não são letrinhas, a palavra de Deus é uma pessoa. É o próprio Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Lá em Apocalipse vai dizer que quando Jesus vai chegar vitorioso, montado num cavalo ali, vai dizer que tem uma tatuagem na coxa dele, né? E isso está escrito o quê? A palavra de Deus, né? Então o próprio Senhor Jesus Cristo se identifica como o verbo vivo que desceu dos céus, como a palavra. Nós podemos dizer que a Bíblia aqui, irmãos, é Jesus em letrinhas também, né? Porque ele é a palavra. E Pedro teve essa inspiração, Pedro teve esse reconhecimento que todos os livros da Bíblia são inspirados, é por isso que eles dão a vida eterna. Então vamos lá, segundo subtópico aqui, subtópico 2, a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber,
a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. B. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E C. Preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. O que está dizendo aqui, irmãos? Como é que eles conseguiam chegar à conclusão que os livros eram inspirados? Então aqui vai dizer, o que eles usavam como base para dizer que o livro era inspirado ou não. Primeiro, a inspiração divina. Porque a própria palavra de Deus, irmãos, reivindica para si essa inspiração. A própria palavra de Deus fala que os livros são realmente inspirados por Deus. Vamos só relembrar aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Bota aí, Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro. Olha só, diz aqui, irmãos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a própria Bíblia está reivindicando essa inspiração divina. Ela mesma está falando, eu sou inspirada, pronto e acabou. Então se alguém perguntar também, né, por que você acha que a Bíblia é inspirada por Deus? Talvez você não saiba, né, a resposta ali, formular muito bem a resposta, mas você pode responder. Eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus porque ela mesma fala que é inspirada por Deus. Pronto e acabou. E o que a Bíblia fala eu acredito. Né? Para não dar muita discussão, já fala logo é isso. Né? Mas eles usavam isso como base. A própria Bíblia fala que ela é inspirada por Deus e eles usavam também como base. Letra B aqui. Reconhecimento do povo de Deus. Porque o povo de Deus também reconhece que a Bíblia é inspirada por Deus. Não é verdade? O próprio povo de Deus reconhece. E sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz assim, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo que testifica dentro de nós que essa palavra aqui é a verdade. Eu não vejo nenhum cristão verdadeiro, irmãos, duvidando da Bíblia, achando que a Bíblia é mentira. Não vejo, não existe nenhum cristão verdadeiro. Agora, você acha que essa revelação veio de nós? Nós lemos agorinha, né, que Pedro falou assim, é o Senhor que tem a palavra da vida eterna, e nós temos reconhecido e crido que o Senhor é o Cristo. Você acha que essa revelação veio da carne? Não, veio do próprio Espírito Santo, né? Porque o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então o povo de Deus também crê que a Bíblia é inspirada por Deus, por isso que todos cremos, né? Todos nós cristãos cremos também. E agora, olha só também, reconhecimento do povo de Deus, né? Que atesta que o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E letra C, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Então, todos os livros que foram considerados inspirados foram também preservados, né, pelo povo de Deus, como inspirados por Deus também. Eles nunca chegaram assim, né? Não, esse livro aqui eu achava que era inspirado, mas agora não é mais, não. Nós já aprendemos aqui que apenas a Igreja Católica que incluiu alguns livros ali, né, na Bíblia dos católicos. 7 livros a Igreja Católica incluiu ali, mas os protestantes, né, a maioria aí dos cristãos, os protestantes, eles adotaram esses aqui, os 66 livros, como os livros inspirados. Por quê, irmãos? Aqueles livros que nós estudamos, chamados apócrifos, contêm muitos erros e contêm muitas heresias também. Já falei, você pode até estudar ele ali como livro histórico, mas pelo amor de Deus, não estude ele como a palavra de Deus, não. É livros ali que você pode ser curioso para saber o que está escrito, mas não estude ele como palavra de Deus, não. São livros apócrifos. Então vamos lá. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Então, além de aceitos, eles eram também guardados, preservados como a palavra de Deus. Vamos lá para o subtópico 3 para encerrarmos esse tópico. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Isso é interessante também, né? Aramaico, irmãos, deu origem à língua árabe, que nós vemos nos dias de hoje, né? Hoje em dia tem a língua árabe. Os árabes falam meio estranho, né? Às vezes eles estão orando e cantando lá, estão cantando e fica não é verdade? Então o aramaico, irmãos, deu origem ao árabe.
O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227 d.C., o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então nós vemos que antes não era assim, né? Dividido em capítulos e versículos, não. Isso aí foi no decorrer da história que foi sendo dividido. Eu vou trazer aqui algumas curiosidades para os irmãos prestem atenção aí, porque tem aqui na minha revista, né? Algumas curiosidades, olha só, irmãos. Antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint. Hugo de Saint Abade. Não, peraí. Antes a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint, abade meu Deus, que palavra. Dominicano, perdão, irmãos, está aqui, ó. Abade dominicano e estudioso das Escrituras. Então foi em 1250 que a divisão em capítulos foi feita. 1250, né? Interessante. E aqui diz, ó, a divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Natan. O Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens. Então veja, 1445, o Antigo Testamento, né, foi feita ali a divisão em versículos e em capítulos. E aqui em 1551, por Robert Stevens, um impressor em Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia Vulgata Latina. Outro dia nós vamos falar da Vulgata, irmãos. Outro dia nós vamos falar. Dividida em capítulos e versículos em 1555. São as datas, né? Só de curiosidade. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos. É muita coisa, né? Olha só, 929 capítulos e 23.214 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. É curiosidade, né, irmãos? É muita coisa realmente. Então, quando nós lemos a Bíblia toda, nós podemos dizer que nós acabamos de ler 31.173 versículos e 1.189 capítulos. Pois é, irmãos, por isso que esses homens têm que ser, né, valorizados mesmo, foram guerreiros. Os livros de Ester e Cantares não contêm a palavra Deus. Olha outra curiosidade aí, irmãos. Ó. Os livros de Ester e Cantares não aparecem, não contêm a palavra Deus. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados. Pelos todos os fatos ali, né? A gente vê a presença, a provisão de Deus, mesmo sem citar o nome de Deus. Isso é interessante. Agora, olha só que interessante também, irmãos. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções do diabo sobre seus vários nomes. Então, olha só, irmãos. Na Bíblia, o nome de Deus é feito 8.000 menções. O nome de Deus é falado 8.000 vezes na Bíblia. E o nome do diabo só 177 menções do diabo. Por vários nomes ali que ele pode ter, né? Só 177. Então veja que a Bíblia fala 8.000 vezes de Deus e só 177 vezes do diabo. A Bíblia fala mais de Deus do que do diabo. E muitas vezes nós vemos cristãos falando mais do diabo do que de Deus, não é verdade? O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo furou o pneu do carro, foi o diabo. Levou um tropeção na rua, foi o diabo que me derrubou, o diabo quer me derrubar. Né? Fala mais de Deus do que do diabo. Estava lá, como eu já falei para os irmãos aqui, eu fazia programação na rádio. Todo dia me ligava uma senhora lá. Pastor, ore por mim. Por quê, irmã? O diabo, pastor, ore por mim. O diabo está querendo me derrubar. Pastor, ore por mim. Fizeram uma obra de macumba. Fizeram uma obra de macumba para mim. Todo dia, irmão. Todo dia. Fizeram uma obra de macumba para mim. Falei, irmã, a senhora não crê em Deus? Creio.
A senhora não crê que Deus é mais poderoso que o diabo, não? Creio. Então, irmã, então só continue na presença de Deus, repreenda este mal. Porque parece que às vezes a pessoa crê mais nas obras das trevas do que na obra de Deus, né? Porque fala mais das obras do diabo. Não podemos desprezar os ardis de Satanás, como diz a Bíblia, né, irmãos? Mas a Bíblia também diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Eu entendo assim que tudo isso realmente nós temos que ter cuidado, né? Os ardis de Satanás, as armadilhas, as setas, os dardos, a Bíblia fala para nós termos cuidado, até mesmo com a inveja, irmãos. Eu estava tendo o discernimento dessas coisas, porque às vezes nós podemos, a soberba, o nosso orgulho, podemos falar assim, a inveja não vai me afetar, a inveja não vai me prejudicar, a inveja não pega em crente não. Mas irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Deus, ele tem coisas que nós fazemos na nossa Bíblia, tem coisas que nós falamos na nossa vida, irmãos, que são o que? Brechas que nós damos, não é verdade? Vamos supor, se eu estou fazendo algo ali para aparecer, estou fazendo algo ali para aparecer para o homem, para ser visto pelo homem, aplaudido pelo homem. De repente eu vou até conseguir, vou ser aplaudido pelo homem, admirado pelo homem, porque tem coisas que enchem os olhos dos homens, mas não enchem os olhos de Deus. E tem coisas que são desprezíveis aos olhos do homem, mas não são desprezíveis aos olhos de Deus, né? Então o que acontece? Se eu estiver fazendo algo ali para aparecer, para conseguir fama, sucesso, aplauso, de repente eu vou até conseguir, irmãos. Mas aí vai atrair também olhares invejosos. Muitas pessoas vão ter inveja do nosso sucesso, né? E aí, como eu estou com a intenção errada, isso se torna uma brecha. Aí é a hora que a inveja pode vir como feitiço sobre as nossas vidas. Porque, irmãos, a inveja é a pessoa desejar tanto mal da outra, tanto mal da outra, tanto mal da outra, que se a pessoa tiver com a vida desconcertada, em algum momento este mal vai alcançar mesmo essa vida, né? Por isso nós temos que estar revestidos. E um dos revestimentos maiores que a palavra de Deus nos ensina, sabe o que é? A humildade. Deus, ele pode te exaltar, pode te honrar, pode te colocar no lugar grande, irmãos. Mas tem que se manter humilde na presença de Deus. Senão esses feitiços podem vir, irmãos, contra a sua vida. Certa vez eu tive uma experiência, irmãos, eu tinha um pé de pimenta, era até na casa da Neide, né, que eu morava lá. Eu morava na casa que a Neide está morando hoje. Então, irmãos, tinha um pé de pimenta lá, aquela coisa mais linda. Eram umas pimentas roxas, grandona, bonita que só. Cuidei deste pé com todo carinho, com todo amor, colocava adubo e ficou a coisa mais linda, irmãos. E este pé, ele ficava carregado de pimenta. Carregado, irmãos, de pimenta. Eu não estava ainda na presença de Deus, não. Aí, certa vez, tinha uma senhora lá que toda vez passava, irmãos. Ela passava olhando mesmo. Olhava para as plantas, olhava para o pé. Aí, certa vez, ela me pediu para tirar ali umas pimentas e tirar um galinho do pé de pimenta lá. Irmãos, eu deixei. Ela tirou ali, nem me lembro. Irmãos, ela tirou. Depois que ela tirou, irmãos, o pé de pimenta começou a secar e morreu. Sério, irmãos, o pé de pimenta morreu. Eu falei, era. Aí eu falei, agora eu entendi quando fala que tem os olhos de seca-pimenteira, né? Eu entendi porque fala isso. Irmãos, eu vivi isso na minha vida. Então, eu entendo que essas coisas existem. A Bíblia fala de feitiçaria. Você acha que feitiçaria é só pegar uma galinha preta e ir lá na encruzilhada? Feitiçaria, irmãos, é você desejar o mal para a pessoa. Você deseja o mal, você se concentra naquele mal ali, que vai acontecer aquele mal para a pessoa, você deseja tanto, e se a pessoa estiver ali meio desconcertada, fora da presença do Senhor, este mal realmente pode atingir a pessoa ali, se torna um feitiço, né? Claro que a pessoa não vai ficar impune, pessoa que lança essas coisas ruins. Então, pensamento negativo, pensamento maligno, aquele que deseja o seu mal. Por isso nós temos que estar, irmãos, humildes na presença do Senhor, pedir a proteção de Deus e não se exaltar. Porque a Bíblia fala que aquele que se exalta será abatido, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Amém, irmãos? Vamos aqui para o último tópico, para nós encerrarmos a nossa lição de hoje, em nome de Jesus. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Este aqui, como nós já falamos muito do Antigo Testamento, irmãos, esse vai ser mais rápido, porque o Novo Testamento segue as mesmas regras, né? Para dizer que é inspirado, segue as mesmas regras. A própria Bíblia vai reivindicar a sua inspiração divina, o povo de Deus atesta a inspiração, então nós vamos mais rápido aqui, porque nós já ensinamos o principal. Aqui diz, ó, os livros do Novo Testamento, e aqui nós vamos ver como eles são organizados também. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Olha como é organizado, irmãos, o Novo Testamento. Ó. Letra A, Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então isso é importante. Ó. Os 4 primeiros livros, né, são os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São chamados de Evangelhos. Mas, pastor William, existem vários evangelhos? Não, é só um evangelho. Só que o evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu
Lucas. Evangelho segundo escreveu João, mas é o único evangelho, né? O evangelho de Cristo, irmãos. Então são 4 primeiros livros. Mateus, Marcos e Lucas são chamados também de evangelho, livros, são chamados de livros sinóticos, ou seja, aqueles que podem ser lidos em conjunto, porque eles são semelhantes, eles são parecidos. Já viu que várias passagens ali de Mateus, você vai ver que tem Lucas também, Marcos. Agora já reparou, irmãos, que algumas passagens são diferentes? Porque, por exemplo, tem uma passagem que vai dizer que um cego foi curado. Tem uma passagem que vai dizer que um cego foi curado. Outra vai dizer que 2 cegos foram curados. Ué, pastor William, então a Bíblia contém erro? Então a Bíblia contém contradição? Não, meus irmãos. Nós entendemos que é aí que a Bíblia está mostrando a sua inspiração mesmo. Porque você imagina, irmãos, os livros foram escritos também inspirados por Deus, pela providência de Deus, mas eles foram escritos também, né, por pessoas diferentes, que viveram em épocas diferentes, e pessoas que testemunharam, né, que viram as coisas que Jesus fez. Agora você imagine, se 10 pessoas assistirem o mesmo filme, você pede ali para 10 pessoas te contarem o filme, 10 pessoas que assistiram ali o mesmo filme, você pede para essas 10 pessoas te contar como é que é o filme. Cada uma vai contar um detalhe diferente, cada uma vai contar uma coisa que a outra não prestou atenção, cada uma vai contar uma coisa da visão que ela teve ali no momento, né? Então são relatos diferentes, mas que contam a mesma história. E por provisão de Deus, né, por soberania de Deus, Deus ele preferiu que fosse assim. Por quê, né? Só Deus é que sabe. Mas são testemunhas diferentes, relataram o mesmo fato. Então algumas dão informação que a outra não teve, que a outra não deu, né? Porque, por exemplo, uma viu que foi um cego de Jericó. E se a outra tiver ali mais informação? Não foi um cego, foi 2 cegos de Jericó, né? E Deus ele preferiu que ficasse assim, né, na palavra do Senhor. Então são curiosidades que nós podemos também aprender com isso. Vamos lá. Então falamos dos evangélicos. No Novo Testamento só existe um livro histórico, está aqui na letra B, ó, o livro histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então só é um livro histórico, irmãos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos poderia chamar também Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Porque foi o Espírito Santo ali que operou tudo através dos apóstolos. Uma curiosidade sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, irmãos, acaba no capítulo 28, né? Depois, se os irmãos quiserem conferir isso, para ver se eu não estou errando. Atos dos Apóstolos acaba no capítulo 28. E é interessante que ele acaba de forma repentina. É aquela sensação que dá assim, ué, mas nem acabou a história, como é que acabou o livro? Já teve essa sensação? Ué, nem acabou a história, como é que acabou o livro? Está faltando alguma coisa. Né, os irmãos que já leram aí o livro de Atos dos Apóstolos, pode até ler o último versículo aí para mim, só de curiosidade. Quem achar aí Atos dos Apóstolos, leia o último versículo do capítulo 28. Do último capítulo, né? Último versículo, lê o último versículo aí, Neide. Lê um versículo, só um versículo antes aqui, só para completar um pouquinho, né, nosso entendimento. Um versículo antes. Amém. Então é isso mesmo, irmãos. Por exemplo, acaba dizendo isso, que Paulo continuou pregando ali, né, todas as coisas, mas parece que ficou incompleto, parece que está faltando informação, parece que não acabou a história. Porque a gente fica, mas e aí, o que aconteceu com Paulo depois? Mas Paulo não morreu? Por que não fala? Está faltando alguma... Parece que a história ainda continua, né? É porque, irmãos, segundo os estudiosos também, né, e o entendimento que nós tivemos, é que o livro dos Atos dos Apóstolos, ele continua sendo escrito. E hoje em dia ele está sendo escrito por mim e por você. Nós também fazemos parte desse livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo através da igreja, através dos discípulos, através dos apóstolos e através de nós também. Então nós continuamos esse livro, essa história, nós estamos continuando também. Continua, o livro de Atos dos Apóstolos continua na nossa vida. Amém, irmãos? É interessante, né? Muito interessante. Vamos lá. Então... Foi esse capítulo, presbítero? Eu nem lembro. Foi esse, né? 28? No
começo, né? No começo. Ah, tá, que Paulo foi picado pela serpente, pela víbora, né? Paulo foi picado ali pela víbora. Todos acharam que Paulo ia morrer. Paulo só fez assim, ó. Sacudiu a víbora. Aí, primeiro, irmãos, eles estavam achando que Paulo era do diabo. Ah, esse cara aí deve ser do diabo. Já enfrentou vários naufrágios, navio toda hora afundando, e quando o navio afunda, ele chega aqui e ainda é picado por uma cobra. Não, esse cara aí tá fora da presença de Deus, é do diabo, né? Primeiro eles acharam isso de Paulo, mas depois que Paulo foi picado, que jogou a víbora fora, eles acharam, eles tudo ficaram esperando, vai morrer. Aí eles viram que Paulo, não aconteceu nada com Paulo, irmãos, aí eles começaram a achar que Paulo era Deus. Não, esse aí é um Deus. Tá vendo, irmãos, como o ser humano muda de opinião, né, de uma hora para outra? Vamos aqui, ó, letra C, epístolas. Ainda bem que saiu esse nome. Não é pistolas não, tá, irmãos? É epístolas. Então vamos lá. Epístolas significa o quê? Cartas, né? Então na letra C vai dizer, ó, o livro também, o Novo Testamento, é dividido em epístolas. Aí diz aqui, ó, que se subdividem em epístolas paulinas com 13 cartas de Romanos a Filemon. Então as cartas paulinas, irmãos, são 13, né? De Romanos a Filemon. Mais uma vez eu lembro, irmãos, não é filé mignon, é Filemon. Amém? Então diz aqui, ó, as epístolas gerais com 8 cartas de Hebreus a Judas. Então é dividida, né, em 13 cartas de Paulo, de Romanos a Filemon. E tem também a carta aos Hebreus e a epístola de Judas. São as cartas, né, que são chamadas aí. Irmãos, é interessante, né, que Hebreus nós não sabemos o autor exatamente. Toda vez que nós lemos Hebreus, dá a impressão que foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Só que isso não tem confirmação ainda dos estudiosos, não. Nós não sabemos com certeza que foi o apóstolo Paulo, não. Então, é composta por essas cartas, e na letra D aqui, ó, revelação, constituído pelo livro de Apocalipse, porque Apocalipse significa isso, irmãos. Apocalipse significa revelação. E o que é revelação, irmãos? Revelação é descobrir algo que está coberto. Por exemplo, a minha revista está coberta aqui, ó. Revelação é fazer isso aqui, ó. É descobrir algo que está coberto. Isso significa revelação. Porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós temos até medo de ler o livro de Apocalipse, né? Primeiro por causa das pragas, e também a gente tem medo de ler e não entender nada. Nossa, mas é tanto símbolo, tanto simbolismo. Mas pode reparar, irmãos, todos os símbolos que tem ali no Apocalipse, depois vai ter a explicação desses símbolos, o que significa esses símbolos. Então, Apocalipse não é para ser um mistério, pelo contrário, é para ser uma revelação dos últimos acontecimentos. Vai mostrar ali tudo o que acontece. Só a gente ler com atenção, estudar cada vez mais, que nós vamos entendendo cada vez mais. E vamos lá. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Subtópico 2, irmãos, vamos aqui para nós encerrarmos. Diz assim, ó, os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo. Isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Subtópico 3, para nós encerrarmos. Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, aquilo que eu estava falando, né? Grego comum. Um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita Cumi. Aqui, irmãos, é interessante. Algumas palavras que tem na Bíblia, que elas foram preservadas em aramaico. Pode consultar aí na tua Bíblia, que você vai ver que elas estão escritas em aramaico ainda. E que palavras são essas? Ó, está aqui, ó. Está aqui, ó. Talita Cumi. O que significa Talita Cumi? Menina, levanta-te. Também Abba Pai. Abba Pai também é em aramaico, que significa pai, pai, meu pai, ou então paizinho, né? E também Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I.
O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. Então, olha só, 96 depois de Cristo ainda estavam sendo escritos os livros, né? E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então, meus irmãos, aqui viram a sigla DC, né? DC é o quê? DC, depois de Cristo, né? E tem também AC. AC, antes de Cristo, né? Mas algumas vezes os irmãos vão ver também AD. O que é AD? Assembleia de Deus. Também é, né? Mas não é Assembleia de Deus somente, né? É também Anno Domini, ou seja, Ano do Senhor, que também é a mesma coisa de depois de Cristo, só para não confundir. Conclusão, para nós encerrarmos. O conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então isso é importante, irmãos. Do jeito que está aqui, foi autorizado e preservado da maneira que Deus quis. Então nós não podemos nem duvidar, nem questionar, nem ficar debatendo, né? Foi da maneira que Deus quis. Então, irmãos, essa foi a conclusão da aula de hoje. E a aula